Olá, paz e bem. Quero acolher você que está acompanhando o nosso blog que se chama O Espírito de São Francisco de Assis nas Fontes Franciscanas. Nós estamos agora passando para o 6º encontro desse blog. E nesses encontros nós estamos seguindo o itinerário espiritual de São Francisco de Assis, sobretudo tendo como fio condutor a legenda dos três companheiros. A respeito da legenda, um dos pioneiros dos estudos das fontes franciscanas no século XIX, Paul Sabatier, discípulo de Renan, ele escreve o seguinte, abre aspas, no seu estado atual, esta legenda dos três companheiros é o mais belo monumento franciscano e uma das produções mais deliciosas da Idade Média. Há nestas páginas algo de doce, de casto, uma seiva de juventude e de virilidade, que os Fioretti relembrarão sem jamais alcançá-la. A uma distância de mais de 600 anos, sentimos reviver o sonho mais puro que fez estremecer a Igreja cristã. Fecha aspas. Então, convidamos você a ler a legenda dos três companheiros, a meditá-la, a estudá-la e perceber esta seiva de juventude, de vigor que elas trazem, né? A perceber a atmosfera, o espírito que moveu São Francisco de Assis e os seus companheiros. Nós temos um estudo publicado há alguns anos atrás, desde 1993, pela Edições Loyola, um estudo publicado por Frei Dorvalino Fassini, coautor desse blog, que se intitula Legenda dos Três Companheiros, uma iniciação à vida religiosa e franciscana. Então, convido você a conhecer esse texto e a estudá-lo. Nós estamos fazendo agora neste blog um percurso, né? E nesse 6º encontro, nós queremos falar sobre a conversão espiritual de São Francisco de Assis. Nós queremos então falar deste tema, da conversão espiritual São Francisco na viagem para a Apúlia. No capítulo 2º da Legenda dos Três Companheiros, lemos a respeito da prisão de São Francisco em Perusa, por ocasião da guerra entre esta comuna e a comuna de Assis, e de como ele, restabelecida a paz, procura consumar o propósito de fazer-se cavaleiro, alista-se no exército de um senhor feudal e se dirige para participar de uma expedição na Apúlia, sul da Itália. Neste ínterim, ele é visitado pelo Senhor, em sonho, com uma visão de um palácio ameno, cheio de armas e com uma formosa noiva. Depois, tomado pela sonolência, ele escuta alguém que o interroga, perguntando: quem te pode fazer melhor, o Senhor ou o servo? E Francisco responde: o Senhor. E aquele que o interrogava lhe diz: por que então deixas o Senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? Ouvindo essa interpelação, Francisco pergunta de volta: que queres que eu faça, Senhor? E aquele que o interpelava lhe diz para retornar a Assis, onde se lhe revelaria o que ele deveria fazer. E acrescenta: te é necessário entender de outra maneira a visão que viste. Esta narrativa não fala apenas de Francisco, fala
da caminhada do ser humano na viagem da experiência, em que está em jogo sempre de novo libertar-se para a liberdade da verdade do Espírito. Por isso, esta narrativa não fala só da nossa história, fala da história de cada um de nós, de todos os seres humanos. Ela não fala só da história de São Francisco, fala de nossa história, da história de cada um de nós, de todos os seres humanos. A história singular de São Francisco, em sua exemplaridade, tem um valor universal. A história humana é uma viagem. Viagem é a dinâmica da via, do caminho. No caminho, na dinâmica de suas vicissitudes e peripécias, o homem é posto à prova, exposto ao perigo de perder-se, mas também convocado a ganhar-se. Perde-se quando a libertação para a liberdade se frustra e o homem sucumbe ao engano, à ilusão, ao erro, à mentira, à inautenticidade. Ganha-se quando a libertação para a liberdade deslancha. É bem-sucedida, resulta feliz e o homem entra na abertura da verdade, isto é, da revelação e da iluminação, que faz com que o viver passe a brilhar num novo esplendor e a tinir numa nova ressonância, onde reina uma jovialidade serena e uma serenidade jovial que chamamos de paz. A esta força de vida, de verdade, isto é, de abertura, iluminação, revelação, claridade, esta força de liberdade de verdade nós chamamos espírito. Espírito não é o imaterial, o não corporal. É que o material no universo e o corporal no homem também participam da vitalidade do espírito. Espírito também não é o que é subjetivo do homem e no homem. Espírito é antes uma força de vida, de verdade e de liberdade que transcende o homem e sua própria subjetividade. O homem se liberta à medida que ele se ergue para além de tudo que o circunda, para além de suas vicissitudes e interesses, de suas cobiças, e desponta nessa dimensão transcendente do espírito. A virada através da qual o homem se desprende de suas ocupações e preocupações, de seus interesses subjetivos, egocêntricos, para a realidade do espírito, isto é, para o transcendente sopro de vida, verdade e liberdade, é o que nós chamamos de conversão espiritual. A esse desprendimento nós podemos chamar de pobreza de espírito ou pobreza no espírito. Algo fundamental no Evangelho, a primeira bem-aventurança de Jesus, a primeira coisa que Jesus diz ao abrir a boca no Evangelho é: bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres no espírito, porque deles é o reino, a riqueza dos céus. Essa conversão espiritual consuma o estágio ético da vida e prepare o estágio religioso. Na situação descrita no capítulo 2 da Legenda dos Três Companheiros, São Francisco já tinha alcançado um estágio ético de vida, mas ainda não tinha alcançado um estágio religioso de vida. Religioso no sentido cristão, no sentido crístico. Ele já vivia como um homem nobre em costumes, já aparecia em seus gestos e ações envolvido na leveza e no brilho das virtudes naturais. Sua fortaleza de ânimo era tal que enfrentava uma situação deprimente, como a do cárcere, com hilaridade e jocundidade, enfim, com alegria. Essa alegria mostrava que ele não se deixava abater pelas adversidades. Depois, Francisco era um homem nobre, mesmo com quem era vil. Francisco sabia ser um verdadeiro companheiro dos homens, e era generoso, atencioso com os mais fracos e os mais pobres. Enfim, era um homem cortês e nobre, já tinha o verdadeiro ethos do cavaleiro, embora ainda não fosse socialmente, oficialmente, um cavaleiro. Francisco então concebe um projeto de vida, tornar-se um cavaleiro, alcançar a condição de nobre, a glória de um príncipe.
O Senhor, então, o visita na visão de um sonho. De um modo digno de nota, o Senhor vem ao encontro do desejo de glória de Francisco, de sua cobiça, e o alicia, o seduz. Aquilo que Jeremias disse para o Senhor, Francisco também poderia dizer mais tarde: tu me seduziste. Francisco interpreta a visão como um presságio de uma grande prosperidade. Ele se tornaria um príncipe. O modo de pensar de Francisco, no entanto, mostra que ele, nisso, ainda não alcançava a dimensão do espírito. É importante o que o texto diz. O texto diz, abre aspas, cogitando de modo secular, como quem ainda não degustasse plenamente o Espírito de Deus. Fecha aspas. Francisco cogitava, isto é, coagitava-se em seus pensamentos, tomado de uma alegria insólita, com aquela visão do palácio, da noiva, das armas. Mas nisso ainda não compreendia o caminho da libertação para a liberdade da verdade. Ainda se deixava iludir pela glória exterior, por uma glória que era simplesmente prestígio, poder, riqueza, uma glória puramente social. Ainda pensava como os homens habitualmente pensam. Seguia as estradas batidas em que os homens seguem, deslumbrados pelo brilho das aparências, pelas vias da vaidade, que se mostram ao fim e ao cabo caminhos de errância. Este é o cogitar secular. Este pensar veda ao homem o acesso à verdade da existência e de Deus. O homem não pode aí compreender o caminho da liberdade da verdade e nem pode degustar plenamente o Espírito de Deus. A sapiência, que é a experiência espiritual, no sentido de saborear o Espírito de Deus, não é dada aos estultos que se consideram inteligentes, sagazes, espertos, segundo o modo de ser e de cogitar habitual dos homens. Este modo que a legenda chama de secular, né? Secular aqui não é simplesmente o fato de estar no mundo, né? Mas é o fato de pensar e de ser segundo os padrões do mundo, né? Aquilo que Cristo orava ao Pai: eu não te peço que os tire do mundo, eu lhe peço que tu os preserve do mundo. Quer dizer, mundo aqui é um modo de pensar fechado para o Evangelho, fechado para Deus. Francisco pensava ainda de um modo fechado para Deus e para o Evangelho. Ainda estava trancado no modo de pensar habitual dos homens. Esse é o modo de pensar que a legenda chama de secular. Era preciso, pois, uma mudança de visão, a conversão espiritual de Francisco. Na segunda visão, São Francisco é interrogado e interpelado. Revela-se-lhe o descaminho da aparência, do engano em que ele caminhava na viagem à Apúlia. Aquele que o interpelava não extingue o desejo de glória de Francisco. Apenas mostra que há uma glória maior que ele ainda não consegue alcançar com sua compreensão. É como se o Senhor dissesse a Francisco: você ainda está procurando uma glória muito mesquinha, uma glória muito pequena, né? Uma glória muito michuruca, né? Como nós costumamos dizer. Busque uma glória maior, busque uma glória mais autêntica, mais esplendorosa, mais verdadeira. Com seu afã de ser exteriormente bem-sucedido, ele ainda estava servindo ao servo e não ao Senhor, ao vassalo e não ao príncipe. Ele precisava então retornar a Assis. O retorno a Assis marca essa conversão espiritual de São Francisco. A cogitação vã irá suceder à inteligência espiritual. O texto da legenda usa duas palavras, cogitatio e intelligere, né? Intelligere quer dizer ler entre as linhas. Isso é inteligência. Francisco ainda não tinha alcançado inteligência espiritual. Ele tinha uma inteligência carnal, né? Da esperteza, da sagacidade de um comerciante, de um homem secular, mas ele ainda não tinha uma inteligência espiritual.
A inteligência do espírito não é esperteza. A inteligência do espírito não é cálculo. A inteligência do espírito é a capacidade de entreler os sentidos das coisas da vida e de assim se deixar encaminhar de maneira bem-sucedida na viagem da libertação para a liberdade da verdade. O texto diz que depois da primeira visão, Francisco caminhava por uma via extravagante, isto é, uma via que desviava para fora. Ora, a verdade e a liberdade não se encontram nas exterioridades, mas na interioridade. Como dizia Santo Agostinho, não vás para fora, entra em ti mesmo. É no homem interior que habita a verdade. Esta famosa citação do texto intitulado De Vera Religione, da verdadeira religião, de Santo Agostinho. Vou repetir. Não vás para fora, entra em ti mesmo. É no homem interior que habita a verdade. Por isso o texto diz que nesta visão, Francisco se recolhe totalmente em si. Conversão espiritual é, portanto, introversão, centroversão, isto é, verter-se, virar-se para dentro, para o homem interior em que habita a verdade, virar-se para o centro da vida, para o coração, onde habita o Senhor, onde habita Deus. Então, conversão espiritual é voltar-se para dentro de si, para o centro, o mais íntimo de si. No mais íntimo de si, o homem encontra o que supera o homem, encontra o divino. Enfim, grande era a força daquela visão. Francisco admirava e considerava diligentemente esta força. Esta conversão espiritual dispõe, nós dizíamos, para a conversão religiosa. É uma passagem do estágio ético para o estágio religioso crístico da existência, da vida cristã. Então, de fato, o capítulo 2 da legenda termina dizendo que, ao retornar a Assis, Francisco mostrava-se numa outra atitude. Ele esperava a vontade do Senhor e o seu conselho. Ele estava já mudado desde dentro na mente e desejava conformar-se à vontade divina. Francisco se dispunha assim a querer o que e como o Senhor quer. Sua boa vontade irrompia assim na dimensão do relacionamento pessoal, do encontro com o Senhor. Ele avançava assim na viagem de sua existência, numa nova estação e num novo estágio que chamamos de religioso crístico. No capítulo 3, já o veremos entrar de cheio nesta dimensão religiosa crística, e será o tema do nosso encontro seguinte. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção. Paz e bem, e que o exemplo de Francisco de Assis continue nos iluminando em nossa viagem pela vida, uma viagem em que está em jogo a cada passo a nossa libertação para a liberdade da verdade de Deus. Muito obrigado e paz e bem.